Salve Maria Imaculada, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que você está nos acompanhando aqui com o Evangelho de hoje comentado. Eu quero te convidar, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho, porque você sendo um inscrito e ativando o sininho, você vai receber no seu celular, a gente manda uma notificação, quando for um vídeo novo publicado, você recebe essa notificação. Então, basta clicar na notificação e o vídeo abre, você já vai acompanhar todas as novidades aqui do nosso canal Parábolas de Fé. Se inscreva e ative o sininho. Vamos, antes de irmos ao Evangelho, nos colocarmos na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos meditar, refletir este belíssimo Evangelho de hoje. O Evangelho desta quarta-feira, 8ª da Páscoa, 7 de abril. 2 discípulos de Jesus, os discípulos de Emaús, né? Eles estavam indo para este povoado chamado Emaús.
e estavam conversando sobre as coisas que tinham acontecido. E sabe, a gente olhando, né, essa cena aqui do Evangelho, a gente imagina a nossa vida. Jesus, ele se aproxima de nós enquanto caminhamos. Estamos caminhando por esta vida que é uma passagem, que é uma vida que a gente sabe que aqui é uma vida terrestre, terrena, que tem um fim, tem um fim a terrena, mas a eternidade nos aguarda. E estamos aqui, todos nós, caminhando nesta vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas rotinas. E Jesus se aproxima de nós, vai falando ao nosso coração, vai mostrando que Ele está conosco, que nós não temos que nos entristecer, porque Jesus foi falando e foi perguntando ali àqueles discípulos de Emaús, que vocês estão perguntando, conversando pelo caminho, e eles ficaram com o rosto triste, estavam desanimados, falaram: você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses últimos dias. Eles estavam tristes, desanimados. Assim, tantas vezes em nossa caminhada aqui nesta terra, vamos nos entristecendo, vamos desanimando, mas Jesus não nos abandona e se aproxima de cada um de nós enquanto caminhamos e vai falando ao nosso coração, vai ardendo o nosso coração, e a gente tem que perceber que Jesus está conosco, que está nos auxiliando na caminhada, porque Jesus falou, depois para ele: olha, como vocês são sem inteligência, são lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que nós estamos desta maneira, lentos para acreditar nos profetas, na palavra de Deus, no Evangelho, em tantas pessoas que anunciam esta verdade, e vamos ficar aí caminhando desanimados por este mundo? Jesus quer a nossa alegria e quer se aproximar de nós e quer ficar conosco, vai aquecendo o nosso coração, vai ardendo o nosso coração, e é isso que a gente tem que ter, essa sensibilidade para perceber que Ele está vivo, Ele ressuscitou e está ao nosso lado. Jesus fez de conta que ia mais adiante quando chegaram lá no povoado, e eles insistiram, os discípulos: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Vamos pedir a Jesus que Ele fique conosco em todos os momentos. Se Jesus se afasta de nós, a escuridão toma conta da nossa vida, do nosso coração. Nós precisamos desta luz, da alegria do ressuscitado. Vamos pedir, vamos rezar sempre: fica conosco, Senhor, em todos os momentos. Momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos simples do dia a dia, quando não estamos nem felizes nem tristes. Fica conosco, Senhor, em todos os momentos. E aí Jesus entrou sim para ficar com eles, porque Jesus, Ele não nos abandona. Se pedirmos que Ele fica conosco, Ele vai ficar, Ele não vai te abandonar, tenha esta certeza. Mas Ele também respeita o nosso livre-arbítrio. Se não pedirmos para Ele ficar, se nós quisermos seguir o nosso caminho, não, deixa que eu me vire, a minha vida eu tomo conta, não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Jesus também vai respeitar, porque Ele ama. Então clame ao Senhor, chame por Ele, Ele estará contigo. E aí, quando eles pediram para que Jesus ficasse com eles, Jesus entrou, Ele se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu a eles a Eucaristia. E neste momento, os olhos dos discípulos se abriram, caíram como que as escamas, e eles reconheceram Jesus. Nós temos que reconhecer Jesus ao partir o pão, na Eucaristia. Jesus está ali escondido, é o Jesus escondido nesse pedaço de pão. É o Jesus, é o sangue de Cristo escondido ali no vinho. É a transubstanciação do pão e do vinho. O pão que se torna o corpo de Cristo e o vinho que se torna o sangue de Cristo. A aparência ainda continua como pão e de vinho, mas a substância, ou seja, a transubstanciação, essa mudança da substância acontece, a gente não enxerga, mas passa de pão
para o corpo de Cristo e de vinho para o sangue de Cristo. E que a gente possa realmente cair essas escamas dos nossos olhos e enxergar esta verdade, reconhecer que Jesus está lá, porque Jesus desapareceu neste momento da frente deles, porque era mostrando esse caminho. Eu estaria ali escondido no pão e no vinho. Vocês devem fazer isto em minha memória, porque eu estarei ali. Então vamos reconhecer esta verdade, a presença real de Cristo Jesus na Eucaristia, e que possa arder o nosso coração, como os discípulos falaram, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. E naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Ou seja, já era noite, eles já estavam cansados, mas a alegria era tão grande deste encontro com o ressuscitado que eles se levantaram naquela mesma hora e foram ao encontro dos 11 reunidos para mostrar, para evangelizar, para levar a presença real que Cristo ressuscitou, para levar esta verdade e esta prontidão que nós temos que ter, né? Não deixar para amanhã, depois, não hoje. Calce essas sandálias da prontidão e leve esta verdade a todos os corações, da presença real de Cristo Jesus na Eucaristia. Viva Ele está no meio de nós. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Que Deus te abençoe muito. Salve Maria Imaculada!